Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para Galiléia pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filho de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai, Zebedeu, na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, dentro desse tempo comum que nós estamos vivendo, que nós entramos, que é esse tempo onde nós meditamos a vida de Jesus, a sua missão, o que ele veio nos fazer, a salvação que ele veio oferecer, o caminho que ele aponta para que nós possamos caminhar. Estamos no terceiro domingo do tempo comum. Como eu falo sempre para vocês, para você também, o domingo é um dia muito importante. Nós deixamos todos os nossos afazeres para participar do santo e único sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que acontece na Santa Missa. Nós deixamos os nossos afazeres e vamos participar, pois é preciso santificar este dia. E neste dia o Senhor nos alimenta com a sua palavra e com o seu corpo e com o seu sangue. No Evangelho de hoje, nós vemos Jesus praticamente dando início ao seu ministério, à sua vida pública. Agora ele se revela, agora ele começa a anunciar o reino. E aqui no Evangelho de São Marcos, que nós estamos, é o capítulo 1, do versículo 14 até o 20, nós vemos Marcos dizendo que João Batista havia falecido. Ou melhor, que João Batista havia sido preso. E uma vez que ele foi preso, e sabemos que depois da prisão de João Batista, ele foi morto. E aí Jesus começa a pregar o reino de Deus, a pregar a boa nova. E ele começa com essa frase: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Agora, olha, ele faz um alerta: o tempo já se completou. O reino de Deus está próximo. Aí ele diz: convertei-vos e crede no Evangelho. A vinda de Jesus, ela tem como pano de fundo a conversão de todas as nações, a conversão de todos os povos. Todas as nações, todos os povos precisarão voltar para nosso Senhor e ter Jesus como Rei e Senhor, como nosso Salvador, como nosso Deus, é o Filho de Deus. Tanto que São Marcos, ele começa o Evangelho dizendo: Jesus Cristo, o Filho de Deus. E dizer que Jesus Cristo é o Filho de Deus é dizer que ele
é Deus. E logo após esse primeiro anúncio que Jesus faz, ele vai passando ali à beira do mar da Galileia e dois irmãos estão lá pescando, Simão e André. E Jesus pede que eles lancem as redes, eles lançam a rede, porque eles não estavam pegando peixe nenhum, e eles pegam os peixes, e aí Jesus diz: segui-me. E a partir desse segmento, eu farei de vós pescadores de homens. Pedro e André, entendendo aquela frase, impulsionado pelo que Jesus estava falando, eles deixam as redes e vão embora. No caminho, mais adiante, Jesus encontra agora Tiago e João. É interessante que são dois irmãos, né, que Jesus encontra. Agora, Tiago e João, filho de Zebedeu, estavam também ali consertando as redes. Jesus olha também para eles e os chama. E eles deixaram deixaram o seu pai, Zebedeu, na barca, com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Mas por que tudo isso? Porque o momento agora, meus irmãos, já não é mais um momento, já não é mais um tempo de se brincar, é tempo de trabalhar pela salvação. Uma das coisas que Satanás fez foi nos manter cativos dele. E quando ele nos mantém cativo deles, ele nos proporciona a perda da nossa salvação. E a única pessoa que pode nos tirar dessa escravidão que nos leva ao pecado, à desobediência a Deus, a uma vida errada, é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que quando chega a plenitude dos tempos, nosso Senhor vem para nos resgatar, para nos tirar das mãos de Satanás. E tudo isso vai acontecer quando ele morre na cruz. Primeiro ele nos prepara, anunciando, mostrando, nos convidando a sair do pecado, da vida errada. E depois ele se sacrifica. Ele se entrega, dando a vida por nós, e ali acontece a nossa redenção. Nós que estávamos, numa linguagem mais simples, para você entender, estávamos de mal com Deus, porque nós demos as costas para Deus. Aí voltemos lá para o capítulo 3 do livro do Gênesis, nós vemos como foi que isso aconteceu, a partir da desobediência de Eva, que depois ela levou Adão também, porque Satanás a enganou, e enganou também Adão, e os dois desobedeceram e perderam o paraíso. Então ali na cruz, Jesus nos concede a graça da reconciliação. Só que, uma vez que Jesus nos concedeu a graça da salvação, da reconciliação, da redenção, é preciso que nós demos a resposta. Se nós não dermos a resposta positiva de seguir nosso Senhor e ser fiel a Ele, acontecerá uma grande catástrofe na nossa vida. Em vez de nós irmos para vivermos com Jesus no céu, seremos conduzidos para o inferno. A perda total da felicidade, da convivência com Deus. E é isso que Satanás, ele faz. Assim como a missão de Jesus é nos redimir e nos salvar, a missão de Satanás é nos tirar de Deus e nos levar para a morte eterna. Você está entendendo o que é que está acontecendo quando Jesus fala desse tempo? Completou-se o tempo, é o tempo de mudança, é o tempo de se voltar para Deus.
Interessante que na primeira leitura nós vemos isso. Jonas, ele é enviado por Deus para a cidade de Nínive, porque os habitantes de Nínive estavam numa vida muito errada, meus irmãos. Eles não queriam saber de Deus, embora até eles acreditassem em Deus. Porque aqui diz, né, que os ninivitas, eles acreditaram em Deus. Aqui nós estamos no capítulo 3, do versículo 1 até o 5 e depois o versículo 10 do livro de Jonas. E aqui diz que os ninivitas acreditaram em Deus. Então eles passaram a acreditar em nosso Senhor, em nosso Deus, a partir da pregação de Jonas. E a pregação de Jonas consistia apenas disso, que eles deveriam se converter e mudar de vida. Diante da pregação de Jonas, o rei, percebendo tudo isso, ele mudou de vida. E aqui é interessante, o rei mudando, os seus fiéis, né, os que pertencem ao seu reinado, acompanha também o rei. E ali vai dizer, e eu acho interessante isso, que até os animais se converteram e a forma concreta de conversão deles foi o jejum, o se vestir de sacos. E eles fizeram isso para quê? Para mostrar, Senhor, tenha misericórdia de todos nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. E eles se converteram. Se aquele povo se converteu com a pregação de Jonas, é preciso agora que nós nos convertamos com a pregação de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus ele termina a sua obra, ele volta à casa do Pai, ele envia os apóstolos. Aqui nós estamos vendo os primeiros 4 apóstolos que Jesus chama, que nós acabamos de ouvir, né? No caso Simão e André, que eram irmãos, Tiago e João, que eram irmãos também, e depois Jesus chama os outros apóstolos, e é eles que agora vão pregar o evangelho, anunciar a boa nova. A boa nova do reino, a boa nova que nos salva, a boa nova que nos redime. Quando Jesus diz, de hoje em diante, vocês serão pescadores de homens, Jesus está dizendo aqui a importância de que nós, que estamos subjugados sob a ação de Satanás, como diz depois João lá na carta, em uma das suas cartas, ele vai dizer que o mundo jaz sobre o poder do maligno. O maligno está ali, fazendo de tudo para nos afastar. Então agora Deus, ele se utiliza dos apóstolos. Hoje, os sucessores dos apóstolos são os bispos. O sucessor de Pedro, que é o que está à frente, é o Papa. E os sacerdotes ali que são os cooperadores dos bispos. E temos também ali os diáconos, que não podemos esquecer da missão grandiosa que eles têm. A missão nossa, meus irmãos, é de salvar almas. Nós estamos aqui, eu como sacerdote, o seu pároco, o seu bispo. A missão dele é de anunciar a obra de redenção e de salvação. Nós não estamos aqui para dizer que está tudo bem e está tudo maravilhoso e que Deus é misericórdia e que todo mundo no final vai se salvar. Sim, quem vai se salvar
é aqueles que levarem uma vida santa, uma vida com Deus. Por isso que a igreja nos apresenta os mártires, os confessores, as virgens, os santos de um modo geral, que foram fiéis a Deus. E a igreja coloca eles como exemplo para dizer, olha, esses daqui se converteram com a pregação dos apóstolos, com a pregação dos bispos, com a pregação dos padres. E eles se convertendo, eles levaram uma vida santa. E levando uma vida santa, eles agora estão na eternidade, mas na eternidade no céu. Porque eles acolheram a palavra de Deus, eles se converteram como os ninivitas. E levaram uma vida santa. Não é dizer assim que Deus está aí, a pregação está sendo anunciada e Deus está abençoando o pecado e pode continuar no pecado porque Deus é amor. Não, Deus não abençoa pecado. O pecado não é abençoado por Deus. E é preciso que haja mudança. Mudança da minha parte e da parte sua. Porque a qualquer momento o Senhor retornará. Vejam que na segunda leitura, que está na carta aos Coríntios, capítulo 7, de 21 a 31, veja o que é que São Paulo vai dizer. Eu vou ler na íntegra como está aqui. Ele diz assim, eu digo, irmãos, o tempo está abreviado. O tempo está abreviado. Embora nós não sabemos o dia e a hora que o Senhor vai retornar, mas o tempo está abreviado. Então, que doravante, os que têm mulher vivam como se não tivesse mulher, e os que choram como se não chorassem, e os que estão alegres como se não estivessem alegres, e os que fazem compras como se não possuíssem coisa alguma, e os que usam do mundo como se dele nada estivesse gozando. Pois a figura deste mundo passa. Uma demonstração de que realmente houve uma conversão na nossa vida é quando nós vivemos isso que São Paulo está falando na carta aos Coríntios. Viver nesse mundo, sabendo que tudo neste mundo passa. Os prazeres passam, as riquezas passam. Tudo passa. E se essas coisas passam, nós precisamos nos voltar para aquilo que não passa, as realidades eternas. Nós devemos nos voltar para isso. Então é por isso que São Paulo está dizendo, os que estão casados, vivam o casamento. Mas não é para colocar o casamento como um Deus, como o seu Deus. Né? Os que vendem, não fique apoiado nas riquezas. Use das riquezas para a sua salvação. Use das riquezas para fazer a caridade, para fazer o bem ao outro, mas não coloque o dinheiro, a riqueza, como o seu Deus. Porque é tempo de conversão. O que precisa mudar na sua vida, meus irmãos? Se Jesus chegasse agora, o que estaria pendendo para que você pudesse entrar no céu? Quando Jesus nos convida à conversão, Ele está dizendo, larga tudo, larga essas coisas e volte-se para mim, no caso, para Jesus. Não podemos viver convivendo no pecado como se o pecado fosse a ponte para nós entrarmos no céu. O pecado não é a ponte para nós entrarmos no céu. Pelo contrário, o pecado é a ponte para a condenação eterna e nós não podemos nos condenar. Por isso vamos levar
uma vida santa. Como é que está o seu casamento? Você realmente casou na igreja, tá? Você vive como uma pessoa que casou na igreja? Ou melhor, você casou na igreja? Ou você vive junto? Ou você veio de um outro casamento? E você? Tem ficado rico como? Na corrupção? No roubo? Pegando e roubando de outras pessoas e por isso você está aí com essa riqueza toda? Porque tudo isso vai passar e teremos que prestar contas a Deus. E essa vida desregrada na sexualidade? Está tendo relação sexual antes do casamento? E quando você está tendo relação antes do casamento, de que forma? É homem com homem, mulher com mulher? Tudo passa. Nós não podemos prestar contas a Deus. Nós precisamos levar uma vida de convertido. Eu disse que nós não podemos prestar contas a Deus, né? Prestar contas a Deus numa vida errada. Que todos nós iremos prestar contas a Deus. Mas a nossa vida, ela precisa ser uma prestação de contas na santidade. Como Santa Teresinha, como São Francisco de Assis, como São Francisco de Sales, como São João Crisóstomo, como Domingo Sávio, como Felipe Neri, como Santa Alice e muitos outros que prestaram contas a Deus e passaram e entraram na eternidade porque levaram a sério as suas vidas e se converteram. Se o convite de Jesus é esse, para nós nos convertermos e crermos no Evangelho, vamos nos converter e crer no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal não hei de morrer. Que a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.